Olá! Hoje vamos falar tudo o que vai acontecer no capítulo 48 da novela Gênesis, que vai ao ar dia 25 de março, quinta-feira. Neste capítulo, o rei Bissim fica furioso ao saber que os elamitas estão prestes a atacar sua tão gloriosa cidade Ur. Então, o rei toma uma atitude. Ele convoca todo o seu exército para atacar os elamitas. Porém, alguns de seus subordinados não concordam com a atitude do rei, inclusive o seu general Gurik e o seu filho, príncipe de Nissim. E com isso, o rei fica mais furioso ainda com as contestações de seus subordinados e falam para eles não contestarem a sua decisão, pois ele é o rei e ele que manda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like para você receber todas as novidades da novela Gênesis. Então, o rei Bissim convoca o seu exército, e os portões da cidade de Ur, que estavam fechados devido ao cerco dos elamitas, são abertos, e começa a grande batalha entre a cidade de Ur e os elamitas. E com isso, infelizmente, a cidade de Ur tem muitas perdas importantes, como a própria morte do rei Ibissim. Outro ponto importante que acontece nesse capítulo é sobre Terá. Terá está desolado e pede perdão para Amate. Mas Amate se vinga. Amate não aceita muito bem o perdão de Terá. Amate não aceita que ele está falando de coração. Terá está se sentindo amargurado, está se sentindo triste, porque neste capítulo o seu filho Arã é morto. Então, com a morte de Arã, além de Terá, Reduana, a sua esposa, também fica muito triste. Apesar de os dois estarem brigando muito ultimamente, ela sente muito a sua morte, pois o amava muito. Abrão salva Ló, o filho de Arã. Ele se torna o herói deste capítulo. Aos nossos olhos, Terá parece realmente muito arrependido. Outra que parece estar arrependida do que fez contra Amate é Nade. Pede perdão para ela, um pedido tanto quanto inusitado. Realmente a morte de Arã é um marco muito importante na novela, pois sabemos que é bíblico. Não sabemos se foi feito da forma correta, pois a Bíblia não deixa detalhes, mas sabemos que realmente, da família de Abraão sair da cidade de Ur, Arã realmente foi morto. Depois de passado um tempo, Terá chega à casa de Amate para pedir perdão por tudo que ele fez. Parece que ele se sente realmente arrependido de tudo que fez. Mas Amate não aceita suas desculpas. Abrão tenta consolar Reduana, pois sabe que ela está sofrendo muito pela morte de seu irmão, que era o esposo dela. Reduana realmente está sofrendo, está desolada e preocupada como vai fazer para sustentar a sua família. E ficar viúva nesse tempo não era fácil. Porém, Abrão dá uma solução para ela. Abrão supõe que ele cuide do seu filho Ló, para aliviar um pouco a moça sobre as suas despesas e sobre os cuidados do filho. Porém, Reduana não aceita. Reduana questiona Abrão como ele vai cuidar do filho dela, mal ele tem dinheiro para cuidar de si mesmo. Porém, Abrão diz que quem vai cuidar financeiramente do seu filho é Terá, que Abrão vai simplesmente tirá-lo para ter um cuidado com Ló. Reduana não aceita, mas Abrão explica para ela que ela não vai ficar sem seu filho, que ela terá o seu filho. É simplesmente uma ajuda que ele está dando para ela, pois sabe que está pesado, sabe que ela está passando por uma dificuldade, sabe a perda de Arã é muito grande para ela. Reduana fica reprimida e não aceita muito bem a sugestão de Abrão. Terá pede perdão para Abrão.
Terá se mostra nesse capítulo muito arrependido. Nós não sabemos se é verdade. Diz aí, o que você acha? Abrão não aceita muito bem o pedido de desculpa de Terá. Abrão cuida de Ló, como prometido. Nessa parte que Abrão fica sendo amigão de Ló. Nós sabemos que na Bíblia, Abraão e Ló, Abrão, que mais tarde se chamou Abraão, ficou muito amigo do seu sobrinho Ló. Cuidava dele como se fosse o seu próprio filho. Então a novela coloca esse gancho para fazer essa amizade entre sobrinho e tio. Então, mais na frente no capítulo, Terá chega na casa de Amate para pedir perdão. Ele se mostra arrependido, porém Amate não quer conversa. Amate diz para ele se por um acaso ele não sabe o tanto que ela está sofrendo, se ele não sabe o que é um sofrimento. Terá não quer saber. Terá está desolado com a morte de seu filho. Ele precisa de consolo e ele quer conversar com sua esposa. Porém Amate não quer conversa. Amate não quer saber de nada. Amate está desolada com a morte de seu filho. Ela não quer saber. Terá chora aos pés de Amate. Terá se desespera. Terá pede perdão para Amate. Nade também pede perdão para Amate. Mas Amate não aceita muito bem esse perdão. Terá pede perdão para Abrão. Outro que não aceita, não sabe se seu pai está realmente arrependido. Porém, para não causar mais tristeza, mais desgosto, e nós sabemos que Abrão foi um homem muito fiel a Deus, de caráter, então a novela coloca-o como bonzinho, realmente ele é, e ele aceita o pedido de perdão de seu pai. Depois de tudo isso, passa muito tempo e a família de Terá sai da cidade de Ur. Pela Bíblia sabemos que eles foram para Canaã e pararam em Harã. Muito obrigado e assistam todos os nossos vídeos. Tchau, tchau. Até mais.